Esta bandeja, ela não é difícil de pintar, tá? Tem aqui bastante detalhe, então eu vou procurar a pintar esses aqui, essa parte da frente, porque essas, tá vendo? Na lateral, aqui atrás, é tudo praticamente uma cor só, bem simples. Esses aqui, tá vendo, ó? Bem marcadinhos, cada detalhe aqui tem uma cor. Então, eu vou procurar preencher essas partes maiores, porque assim vai ficando, vai liberando aqui desenho menores, ficando bem mais fácil para ver, tá? Mas fica tranquila que não é difícil, tá bom? Então, boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Vai ter pouca misturinha, vai ser mais feita aqui. E eu vou tentar não, eu vou fazer de forma bem simples para que você possa entender, tá, gente? É linda essa bandeja. Vou pintar esta bandeja toda com a tinta preta, aonde não tem os elementos, tá? Fora dos elementos, eu pinto com a tinta preta e deixo os elementos. Então, eu vou pintar toda a bandeja. Nessa parte aqui também, olha, de fora, tá? Ó, tudo isso aqui com a tinta preta. Nessa parte aqui, olha, de baixo, vê que tem um risco aqui. Daqui pra cima eu não passo a tinta preta, porque venho com a outra cor. Na lateral, tá? Na parte de dentro, tudo aqui, ó, com a tinta preta, tá? Então, porque vai ser fácil, né? Só mesmo isso, a tinta preta, o pincel que você achar legal que dê pra você trabalhar, a tinta bem diluída, tá? Então, vou preencher essa parte que eu te falei da bandeja, né? Aqui, tudo aqui que eu for preciso com a tinta preta. E já volto. Deixei 1 milímetro em cada pedaço aqui, pra gente voltar fazendo acabamento sem prejudicar nossas peças. E assim eu vou deixar secar aqui. Estou com o pincel número 4, marfim, siena natural e clareador. Pincel número 4, já bem velhinho, bem usadinho aqui, porque a cera dele não é dura, é bem macia, tá? Eu vou começar daqui, dessa parte aqui maior, com o siena natural, tudo muito diluído, ainda uso clareador, tá? Vou preencher, ó, esse pedacinho até aqui. Preciso olhar bem, que é para não me distrair. Graças a Deus, hoje não tem barulho, tem pouco. Então, esse pedacinho aqui que eu marquei, ó, eu vou passar o siena natural, tá? Porque é simples, tá bom? E já volto. Passei o siena natural, gente, peguei esse pincel aqui, número 8, que é aqui um pouquinho maior, né? E usadinho também, tá? Antes que essa tinta aqui seque, eu venho com o marfim. Vou trabalhar com esse marfim sobre esse siena. Começo daqui. É uma parte bem clarinha, opa. Continuo aqui com esse pincel número 8, mas se você não conseguir, pega o que eu estava com ele, o número 4, ou até mesmo o número 6, tá? O número 2, se você tiver paciência, eu tenho paciência, gente. Mas acontece que pra gente trabalhar com a tinta antes dela, aqui na minha cidade está bem frio, mas tem um ventinho, porque no meu cantinho de trabalho tem um ventinho. Então, eu mantenho um pouquinho da janela aberta, né? Que é para entrar um ar legal, tá? A gente trabalhar um lugar arejado. Então, para não abrir todo, porque tá ventando, tá frio, tem chovido, está, para mim, a gente já está no inverno. E eu estou um pouco resfriada, então a gente vai tendo aqui um certo cuidado, né?
aí ela seca. E por isso a razão do pincel maior, tá? Para não secar antes do tempo, porque eu preciso misturar essas tintas, tá? Olha, borrei aqui um pouquinho, mas eu ainda vou acertar a tinta preta. Passei por aqui deixando bem clarinho, veja. Quando eu chego nesta parte, eu levanto um pouco a mão com o pincel, que é para ficar aqui um tom bonitinho, tá? A gente vai fazendo essas misturinhas no próprio tecido. Lavo bem esse pincel. Nesse pedacinho mais para perto, tá vendo, ó? Desse cantinho dela, eu vejo um amarelinho ali na minha peça. Por isso, eu faço essas misturinhas. Para não botar o amarelo direto, para a gente tentar alcançar a cor que a gente vê, a gente precisa ir trabalhando direito aqui com essas tintas, tá? Então, estou com o amarelo limão, veja que eu deixei todo aqui. E vou clarear aqui, ó, dando um tom amarelinho, bem pertinho da cor que eu estou vendo ali, tá, gente? A pintura é os olhos de quem vê. Às vezes eu vejo essa cor, você vem, vê outra, e assim a gente vai, tá? Olha, mínimo de tinta, é o mínimo mesmo. E vou passar sobre esse siena e sobre o marfim. Lavo o pincel, pedacinho todo aqui, até emendar nessa, é com a tinta branca, tá? Então, eu faço a mesma coisa, que eu vou manter esse pincel aqui, número 8, porque... Oi, carocinho. Porque ele já tá bem gasto, tá vendo? Então, como vai se desgastando a ponta, eles vão diminuindo automaticamente, tá? Então, olha, tinta branquinha, ralinha com clareador. Quando chegar nesse pedacinho aqui, eu pego um pincel menor, tá? Então, nesse pedacinho, olha, aqui que eu marquei, aqui, eu preencho com a tinta branca. Esse pedacinho aqui, eu estou usando o pincel número 2, tá? Também da Condo. Aqui, eu venho trazendo, olha, esse mesmo pincel sem pegar tinta, apenas sujo, eu vou avançar um pouquinho para cima dessa misturinha aqui do siena com o marfim, tá? Ela vem mais ou menos até aqui, sujo o mínimo aqui, porque aqui não é tão branco, tá? Acerta essa parte branca e com o que ficar no pincel é o que eu trago aqui pra cima, veja. Até perto, tá vendo aqui, ó, dessa subidinha aqui, ó. Eu venho, não vou eliminar esse marfim. Eu apenas vou mudar um pouquinho essa cor, trazendo bem para perto da minha peça de referência. Como eu disse, tem uns detalhes coloridos aqui dentro. Aqui eu estou com o vermelho tomate, pouquíssima. Eu vou começar nessas partes que mais sobressaem para mim, depois fica fácil para eu ver o restante. Aqui, por exemplo, esta borda eu preciso proteger para não sujar. Mas primeiro preciso fazer os detalhes aqui de dentro. Olha, vermelho tomate. Tô usando aquele clareador que eu usei, né? O siena, o marfim. Porque não tem problema. Olha, sigo aqui o desenho que está aqui. E ele vem se esticando um pouquinho pra cá, ó. Eu vou clarear um pouquinho esse vermelho depois, tá? Olha só, bonitinho, né? E agora, eu venho aqui, ó, pouca tinta, vermelho tomate, e aqui,
separei um pedacinho desse aqui, ó, vê que tem um risquinho aqui. Aqui tem umas manchinhas, então eu, ó, bato com o pincel apenas. Eu vou trabalhar com a tinta preta aqui, tá? Aqui ele vem se afinando, olha só. Espero secar, é feito por etapa, tá? É uma pintura baseada numa peça, da foto de uma peça real. Por isso a gente passa a tinta, deixa secar um pouquinho. Com a tinta preta, eu vou passar nos lugares que serão com a tinta preta. E assim vai ficando para mim apenas os lugares coloridos, ficando bem mais fácil, não é? Então, eu quero aqui facilitar para você, tá bom? Estou com o pincel número 2 da Condor. Olha, a tinta preta ralinha. Ainda uso clareador. Essa bordinha aqui, ela é fininha, tá? Ela não é larga como as laterais, como uma lateral. Então, eu venho com esse pincel magrinho e já venho, olha, acertando aqui, tá? Olha só. Cuidado, não posso trazer até aqui, porque a gente arruma depois, tá? Ó. Eu vou trabalhar um pouco com essa tinta preta sobre essa vermelha, mas no momento não. Primeiro eu faço essa aqui, tá? Então, olha, daqui, como é fácil, né? Daqui todo esse pedacinho que eu estou te falando, olha, eu vou preencher com a tinta preta, só esse pedacinho aqui, tá bom? Passei a tinta preta nesse pedacinho que eu te falei. Depois dessa vermelha, tem um pedacinho também com a tinta preta. Então, essa eu saio daqui, ó. Cuidado os detalhes que ficaram desta. Pincel número 2. Já venho também acertando essa parte aqui, olha. Olha porque eu passo sobre leve aqui, ó, nesta, aonde eu pintei com a tinta vermelha. Olha só, e vou sair aqui. Cuidado para não diminuir a bordinha dela. Depois eu venho com o pincel pequeno também acertando. Tem um arredondadinho. Depois eu acerto essa vermelhinha. Antes que essa tinta preta que eu passei aqui seque, aqui eu estou com o azul inverno. Mas se você não tiver azul inverno, tiver o cinza lunar, porque o azul inverno e o cinza lunar, eles se parecem bastante, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, um pedacinho e aqui, ó, com azul inverno. Eu estou fazendo azul inverno porque eu tenho, tá? Mas se você não tiver, faz uma misturinha até você alcançar aqui, caso você goste dessa cor, tá bom? Passei ali um pingo do azul inverno com um pingo também da tinta branca, deixo todo aqui e vou trabalhar aqui, ó. Não vou pegar todo esse azul inverno que eu passei aqui agora não, tá? Olha, eu vou fazer isso aqui, ó. Limpo o pincel.
Vou espalhar essa tinta branca sobre esse azul inverno. Lavo o pincel, seco bem. Com mais um pingo do azul inverno, eu vou com um pingo ainda da tinta branca, vou pegar aqui sem sujar, ó. E vou manchando aqui, ó, só um pouquinho, mas tem que ser tudo, todo esse detalhe que eu tô fazendo aqui, tem que estar tinta molhada, tá? Que é pra essa tinta aqui secar e não ficar tão viva aqui. Lavei o pincel com a tinta branca. Aqui, a tinta branca, ela vem até aqui, ó. Essa tinta branca aqui é bem branquinha, por isso depois eu volto arrumando ela aqui, ó. Limpei o pincel, essa tinta branca daqui. Tinta branca sai daqui e venho aqui, ó. Aumento só um pouquinho essa branca aqui. Lavo o pincel. Com a tinta preta, eu vou eliminando esses espaços com as tintas de cor mais forte, tá? Pego esse restinho aqui, que já está sujo. Aí, eu pulo esse, que eu passei a tinta branca. Pulo esse. E aqui eu venho com a tinta preta. A tinta preta. Ela pode vir até aqui na bordinha. Depois acerto aqui com um pincel menor, tá? Aqui, cuidado para não sujar a parte do marfim, ó. Pincel número 2, clareador, tinta preta. Lavo o pincel. Eu estou com o siena natural e o marrom. Tá diluído, mas ainda uso clareador. Vou passar aqui nesse pedacinho depois da tinta branca. Vou acertar essa tinta branca aqui, pode passar por cima, não tem problema não, tá? Olha, e vou passando aqui. Acertando. Vai ficando aqui um pedacinho mais claro, depois acerto com a tinta branca de novo. Aqui é o marrom, cuidado com essa parte do marfim que eu já passei aqui de baixo. Clareador, diminuo essa partezinha aqui com a tinta branca. Tô deixando 1 milímetro aqui, porque eu venho com a tinta preta, assim como eu fiz aqui. Gente, esta cor que eu estou passando aqui é o que eu estou vendo na bandeja, tá? Não tem nada a ver com a cor do bule. O bule eu segui a cor dele, aqui na bandeja eu sigo a cor dela. E Deus é tão maravilhoso que eu encontrei uma bandeja bem parecida, assim como a caneca, o bolinho. Com o siena natural, eu venho aqui, olha. Na direção dessa tinta preta. Depois eu acerto esse pedacinho aqui como tinta branca, tá? Olha, vou trazendo um pouco esse marfim. Ih, cismei com marfim. Vou trazendo um pouco desse siena. Vou pegar sem sujar aqui, ó. A tinta branca, viu? Que é tão pouco que eu não sujei. Porque aqui eu vou clarear, olha, o mínimo, tá? E trago aqui, ó.
Passei sobre o siena e vou arrastando aqui, ó, pra cima do marrom. Um pouquinho, mas sem sujar minha tinta branca, que eu gosto de dizer que é o olhinho do mosquito, porque assim a gente entende que realmente é pouquinho, tá? Ó. Passei e vou espalhar também. Arrasto o mínimo aqui pra cima, olha, arrastando mesmo, ó. Tá? Quando a gente fala arrasta, porque quando a gente arrasta alguma coisa, não fica aquelas marcas? Então, assim eu vejo aqui na minha pintura. Deixo aqui secar e eu já venho com ela. Olha só, vou sair daqui. Pincel número 2. Aqui tem uma subidinha com a tinta branca, eu vou respeitar. Tem nada, gente. É onde eu arrumei isso. Olha, passo aqui a tinta preta, clareador e venho aqui, ó. Esse desenho que eu tô fazendo, ele vem aqui, ó. E vem caminhando com ele. Aqui, ó. Aqui tem um amarelinho pequenininho nesse pedacinho. Depois tudo aqui eu acerto com um pincel pequeno, tá? A tinta preta. Aqui ela vem se afinando. E vou deixando ela, olha, por aqui. Virei a bandeja novamente, porque enquanto vai secando aqui, eu posso trabalhar nessas bordinhas. Essas bordinhas eu vou preencher com siena natural. Esse pedaço aqui com siena, preencho esse aqui com siena, tinta fraca, tá? Ralinha, clareador. E esse pedaço aqui também com siena. E passei por cima da tinta preta. Esse pedaço aqui, não. Eu não passo siena, assim como esse, tá? Essa parte aqui da frente, tá vendo? Esse pedacinho sem, não passo siena e nem aqui. E, ó, siena, siena e siena. Então, eu vou passar aqui, porque no momento é só isso e já volto. Passei o siena, como você pode ver aqui, 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 com o marfim. Eu vou pegar daqui, cuidado, né, para não sujar o bule, porque eu passo sobre esse siena antes que ele seque, tá? Quando eu chego, olha, aqui, eu levanto a pressão, levanto a mão um pouco para diminuir a pressão e não deixar toda a tinta aqui, tá? Esse pedacinho, olha aqui, é mais claro e eu venho borrando a tinta preta, estou com o pincel número 4. Até aqui. Paro por isso aqui, tem uma outra coisinha. Passei esse marfim ali, passo esse marfim também aqui. Gente, borrei a minha tinta preta toda, ainda bem que eu vou trabalhar dentro dessa bandeja, né? A gente fica meio gripada, acho que a gente perde um pouco a concentração, gente. Olha, passo, veja que eu vou deixar um quadradinho aqui, ó. No siena. Depois eu venho clareando esse aqui, que ainda é mais clarinho. Eu calculo mais ou menos 1,5 cm. Pode ser assim, 1,5 cm. Eu venho com o marfim aqui, ó, tá? Calculo 1,5 cm.
Pego o marfim aqui, aumentei, depois eu arrumo. E aqui, com a pontinha do pincel aqui, ó. Porque eu vou trabalhar ainda com a tinta preta aqui, tá? Ó. O pedacinho mais claro que vai ter é esse que eu marquei agora, tá? E só aqui, ó. Pouquíssimo, tá? Agora deixo tudo aqui secar. Vou lavar os pincéis, trocar água, porque... Desculpa. O desagradável da gripe é a tosse, né, gente? À noite a gente tosse pra chuchu, né? Então, vou trocar água, lavar o copinho, lavar os pincéis direitinho, porque eu volto trabalhando com cor clara, tá? E o pincel não pode estar sujo com essas cores fortes, tá bom? Aqui está seco. Um pingo de tinta aqui, ó, marfim, bem ralinho. Ó, eu passando assim, ó, quase nem... Por aí você vê, né? Ainda vou pegar no clareador. Aqui, bem pouquinho. Marfim. Marfim aqui em cima. E vou fazendo assim, olha, uns pouquinhos, tá vendo, ó? Não vou passar o pincel direto. Olha, são batidinhas, só mais ou menos como eu vejo ali. Aqui também eu venho com marfim. Pouca tinta, tinta ralinha aqui só. Lavo o pincel com um mínimo da tinta branca, quase nada. Vou clarear só um pouquinho nesta beirinha aqui, ó. Não tem nada, né? Como é que eu quero fazer o que aqui? Olha a tinta branca. Aqui também, olha, bem na beirinha. Aqui, ó. Pra lá e pra cá, sobre o marfim, tá? Antes de secar esse marfim, lavo o pincel com o siena puro. Nem pego o clareador agora, porque tá bem ralinho, tá bem aqui em cima. Esse pedacinho aqui é um pouquinho mais sombreado, bem pouquinho. E aqui também. Vou e volto, deixando esse pedacinho aqui mais claro, tá? Lavo o pincel de novo. Vou continuar com esse pincel número 4, porque pode acontecer de borrar. Esse pedacinho aqui, gente, é 1 milímetro. Mas eu prefiro já fazer com esse pincel, porque a tinta preta depois vem e cobre, tá? Então, eu vou preencher, olha, aqui, até aqui, e daqui, passo por todo esse pedaço e saio aqui no cantinho, tá? Olha, daqui até aqui, eu vou passar esse marfim. Então, olha, eu vou preencher aqui tudo com esse marfim e já volto. Passei o marfim com a tinta branca. Agora, eu vou passar tinta branca sobre esse marfim. Então, com a tinta branca bem ralinha, continuo com esse pincel número 4, porque eu vou passar tinta branca daqui, venho por aqui, sobre o marfim e paro aqui, tá? Com a tinta branca, já pinta direitinho, gente, pra cobrir bem cada traminha do tecido, tá? Olha, segure bem aqui, ó, perto da cédula, desse metalzinho, porque a mão fica bem firme e a gente assim não sai borrando tudo, tá bom?
Então, eu vou passar a tinta branca aqui também e já estou voltando. Nesse pedacinho só, aqui, nesse cantinho, eu venho com o siena natural. Peguei o pincel número 2, porque aqui já é pequeno, tá? Olha, vou passar o mínimo aqui. Esse mesmo, mais nesse aqui, ó. Aqui eu estou com o marrom café. Aqui eu vejo bem um marronzinho café. Eu passo, olha, é um mínimo, tá? É um mínimo mesmo, veja. Sujo no clareador, deixo aqui, ó, diluo bem, deixo a tinta toda ali, porque eu tenho que fazer uma sujeirinha, olha, com esse marronzinho aqui. Mas veja que é mais clareador do que o marrom, tá? Olha só. Ele vem caminhando pouquíssimo pra cá, olha só, pouquinho. No cantinho, pouquinho mais, limpo o pincel e vem com um pouquinho dele puro, porque é aqui nesse cantinho. Não vou lavar o pincel, nem limpar. Vou trazendo ele pra cá, ó, sem tinta, sem pegar tinta, tá? É o pincel mesmo, sujinho, do marrom café. Lavo o pincel com pingo mesmo, olha, do ocre ouro. Vou passar sobre esse siena. Com esse amarelo ocre ouro, eu vou sujando um pouquinho também por aqui. Como esse risco aqui vai ficar no meio, então eu, ó, aqui nesse meio, eu passo ele, tá, ó, só mesmo esse pedacinho. E limpo o pincel pro lado de lá. Vou precisar dela bem seca, tá? Aqui eu já refaço um pouquinho desse marfim também. Um pouquinho do marfim. Um pouquinho do marfim. O amarelo ouro. Esse também não está tão diluído, tá? Detalhes assim, mais aparentes, a gente evita de trabalhar com a tinta muito ralinha. Ralinho a gente faz na base, tá? Com esse amarelo ouro, eu vou passar aqui sobre esse vermelho. Ainda peguei o clareador, tá? Amarelo ouro. Clareador. Olha, aqui parece um amarelo assim como eu estou fazendo esse. Um amarelo de cádmio, se você tiver. Um laranja, se você tiver. Dilui, mistura com uma outra cor mais clarinha, porque ele não é tão amarelão. Vê que aqui ele tem uma cor bonita. Se você já tiver essas duas cores, melhor ainda, tá? Vai comprando de pouquinho em pouquinho, porque se você gosta de pintura nesse estilo, voltada mais pro real, é legal você ter aí essas cores. Então, você vai comprando de pouquinho, pouquinho. Quando você vê, já tá com as tintas aí, né? Eu não saio comprando todas as tintas não, tá? Compro mais mesmo as que eu uso. O problema é quando a gente não conhece as cores, né? Porque quando eu comecei, gente, era meia dúzia de tinta pra gente fazer todas as misturas. Mas hoje tem bastante, então às vezes a gente quer experimentar, conhecer. Só que eu me enganei com muitas, por isso eu acabei comprando para testar. Tem cores ali que eu só experimentei
detestei, não gostei, não combina, não tem nada a ver com pintura em tecido. Pelo menos com os desenhos. De vez em quando eu pego uma aqui e faço, tem que usar, né? Comprou. Aqui eu vou refazer esse marrom. Pouquíssima tinta, pouquíssima. Lavo o pincel com o olhinho do mosquito. Eu vou clarear aqui, ó. Aí, tá vendo, ó? Que eu fiz da primeira vez. Vou arrastando essa tinta aqui pra cima, deixando pequenas marcas. Eu vou sujar um pouquinho essa tinta branca aqui, ó. Sujando mesmo, tá? Menos aqui. Aqui fica branquinho. Lavo o pincel com a tinta branca. Eu vou preencher todo esse pedacinho aqui, ó. Tá? Todo esse pedacinho aqui. Vou preencher e já volto. Passei a tinta branca com cinza lunar, mas como eu disse, você pode trabalhar aí com o azul hortênsia, que foi, né, como eu fiz, mistura um pouquinho do azul hortênsia com um pensamento, gente, é um pensamento, tá? Ou do cinza já, se você tiver cinza chumbo, ou mesmo a tinta preta, pouquinho, muito pouquinho. Mas esse cinza lunar aqui eu gosto muito também para fazer detalhe assim com dourado. Eles entram muito, tá? Em metal prateado, alumínio. Aqui eu vou quase seguir esse desenho que está. Quase, tá? Ele não é todo pintado, ele é manchadinho, ó. Ele vem com sujeirinha apenas. Tudo mínimo, tá? E lindo, né? Pouquinho apenas pra cá, ó. Chego aqui pertinho, com o pincel em pé. Pingo mesmo. E vou reavivar esse aqui, ó. Com um pouquinho dele. Eu passo o mínimo aqui. Um sujinho. E venho, ó, viro o pincel e emendo aqui, tá? Sujo aqui, ó. Fica um pedacinho aqui, mais clarinho, como eu fiz agora, essa voltinha aqui, tá? Deixo aqui e escureço um pouquinho mais. Com o sépia, pouquinho deixo aqui, vou dar uma escurecida aqui, ó. Ele tem um detalhe aqui, ficando esta pontinha
nesse tom de marrom puro. E até perdi, né, de tão pouca tinta. Ele sai daqui e agora esses detalhes aqui, ó. Não cubro todo esse marrom, tá? É nesse, mais ou menos aqui, ó, nesse pedacinho que eu tô fazendo. Essa sujeirinha que eu peguei aqui, apenas essa, então o que eu faço? Limpo aqui no pano, olha, limpo aqui, tá vendo, ó? Porque nesse pedacinho, gente, olha o que eu vejo ali, ó, aqui, aqui na pontinha desse pincel sujo, mas veja que já mudou de cor, ó. Tá vendo? A gente sabe que não é mais o cinza puro. Raspo esse aqui, deixo aqui também, faço aqui, ó. Vou pegar um pouquinho do clareador, porque já secou ali. Olha. Faço aqui nesse pedacinho, ó, também, tá, ó. Chego aqui, amasso o pincel, ó. Amasso, limpei todo aqui e acerto aqui, ó. Raspo essa, ó, vê que não tem nada mais aqui, porque é esse nada que eu vou passar aqui, ó. Mas não tem nada, né, pra mim, mas pro tecido branco tem, olha. Lavei bem o pincel com um pinguinho mesmo do cinza lunar. Deixo aqui também, ó, como é nada sujo no clareador, um pouquinho. Porque veja que tem, ó, uns pedacinhos aqui. Olha, a tinta voltada para aqui, eu passo aqui. E passo aqui. E acerto aqui. E que bonitinho, né? Com o marrom café de novo, bem pouquinho, deixo aqui, haja pratinho, né? Nesse pedacinho aqui, saindo, tá vendo, ó, dessa tinta preta, pra se encontrar com essa branquinha que eu passei agora, o cinza, pouquinho. Um pingo ainda desse marrom café, deixo aqui, pego o clareador, porque eu vou trazer agora. Veja que aqui tem uma marquinha. Ai, telefone, fecha não. Aqui tem uma marquinha. Então, eu vou trazer esse marrom café dessa marquinha, o clareador e venho com ele até aqui, ó, perto dessa tinta preta também, gente. Essas cores é o que eu tô te falando, a gente precisa observar, prestar atenção, ter paciência para estudar, para saber se é mesmo isso que a gente tá vendo. Porque às vezes você olha, 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 e cada hora que você olha, você vê uma cor. Então, a gente precisa olhar, gravar na memória essa cor que eu vou usar. Senão, você vai testando um monte de tinta e você estraga a sua pintura, tá? Então, é desse jeito. Muito lindo isso, né? Lavo o pincel com o amarelo ouro. Ui, já tá até secando aqui. Eu venho, olha, nesse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? São detalhes que a gente precisa mesmo observar. Com um pingo da tinta branca, quase nada, antes que esse marrom café seque, eu preciso de passar aqui, ó, um pingo dessa tinta branca, mas aí eu venho, olha aqui, ó, fazendo meio que um arquinho, tá? E vou misturar essa tinta branca
no marrom café, tá bom? Ó. Esse vem aqui, ó. Pouquinho só a mais. Clareador. Com a tinta branca, até peguei sem lavar o pincel, porque não tem tinta, né? Então não suja. Clareador manchadinho. Pouquinho do marrom café. Lavo o pincel. Um pingo, tá? Do marrom. Pingo mesmo. Deixo ali um bocado. Porque eu vou dar uma escurecida bem pouquinho nesta pontinha, olha, que eu deixei. Quase nada, tá? Esse pinguinho que eu deixei. E saio também, olha, daqui. Deixando aqui nesta cozinha. Mas eu trago pra cá. Olha, vou passar sobre leve minha mão aqui. Sobre leve. Lavo bem o pincel. Com um pingo do amarelo ouro, gente. Eu vou trabalhar aqui, ó. Mais um pouquinho. Molho no clareador. Eu vou trabalhar aqui sobre o marrom, sobre o pingo da tinta branca. E é assim que a gente vem descobrindo as cores de nossas peças, tá? Olha que lindinho, né? Essas misturebinhas. E veja que lindo, né? Que lindo que é o nosso Deus, gente. Porque a gente sozinha consegue isso não, tá? A gente sozinha não consegue essa proeza, de jeito nenhum. Olha, amarelo ouro. Ui. Pingo da tinta branca, bem pouquinho. Um pensamento do vermelho tomate, gente, olha isso aqui. Como é nada, olha. Clareador. Não vou limpar o pincel, porque eu vou pegar de forma suave para não sujar o meu amarelo ouro, olha. Aqui, ó. Um pingo desse amarelo ouro. Aqui sobre aquele marrom, ó. Pingo do amarelo ouro. Do tomate com o amarelo ouro, eu vou passar aqui, ó, sobre. É quase nada aqui, tá? Manchinha ou outra, ó. Tô com esse pincel ainda pequenininho. O marrom eu pego, olha, daqui. Pego daqui. Vou trabalhar um pouquinho só aqui ainda com a tinta preta, tá? Mas agora eu vou deixar aqui tudo secar. Porque eu ainda venho dando uma corzinha nessa tinta branca bem pouquinho.
Mas vou deixar secar, porque você viu que aqui agora é perigoso, né? Eu trabalhar com essas cores. Gente, que coisa mais linda, meu Deus. E borrar tudo aqui. Então, vou deixar secar completamente, tá, gente? Eu vou trabalhar nesses cantinhos aqui. Eles são bem certinhos, tá? Então, eu vou acertar, vou virar aqui de novo, né? A gente vai virando pra lá, vira pra cá, pra gente se encontrar melhor aqui, pra não ficar com a mão na frente, como eu falei, proteger nossa coluna, tá? Olha, começo daqui. Estou com a tinta preta, um pouquinho do clareador. Cuidado para não aumentar essa pintura, não diminuir aqui essa borda. E venho com o pincel ali em pé, assim, ó. Vou fazer aqui para você ver, ó. Em pé, de lado, tá? Que aí fica mais fácil. É uma sombra aqui, gente. Mas já está anoitecendo, né? Aqui tá frio que só, chovendo na minha cidade. Então, esfriou bastante agora à tarde, né? Faço esse acabamento ao redor de toda a bandeja, tá? Cuidado, paciência, dedicação, amor pelo que está fazendo. Sempre digo, no momento desse, a gente se pega aqui, ó. Se pega com o nosso Deus, porque é detalhe muito delicado, que é para ser feito com muita paciência, para não bagunçar a nossa pintura, né? Então, a gente se apega a ele no momento, todo momento da nossa vida e no momento do nosso trabalho também, tá? Então, eu vou fazer assim ao redor de toda a bandeja, na parte de dentro. Pro lado de fora aqui ainda não, mas nessa aqui eu já posso. Olha, vou pegar aqui, tô deitada aqui em cima, gente, da mesa quase. Porque esse pedacinho aqui, ele é pequenininho, ele é fininho. Não tem nem 1 milímetro, tá? Não tem nem 1 milímetro isso aqui, de largura. Mas, como eu te falei, eu vou virar a tábua para ficar melhor para mim. Essa tinta branca que está ficando ali ainda está larga. Eu preciso diminuir isso aqui. Mas nessa posição aqui eu não consigo, tá? Então, eu vou fazer assim, só nesse lado aqui. Vou marcar ó, até aqui. E aqui do lado de dentro também, eu vou acertar daqui até chegar aqui, como eu fiz, tá bom? Para não ficar um vídeo longo demais, né? Eu repetindo, é só mesmo isso aqui. Eu estou com a tinta preta, passar com ela aqui. Direto aqui, tá? E sujo um pouquinho até aqui. Com esse mesmo pincel, eu vou sujar aqui. Lembra que eu disse que aqui seria um pouquinho mais sombreado. Então, eu vou sujar só um pouquinho, tá? Com essa tinta preta, veja, foi o mínimo. Essa parte de trás,
Ela é contornadinha também com a tinta preta. E eu venho fazendo com esse mesmo pincelzinho número 2. Se esse pincel aqui for grande, depois eu venho com um menor ainda, porque tem detalhezinho aqui, ó, um cantinho, por exemplo, eu preciso acertar, tá? Essa tinta preta aqui, ela tem que seguir, olha, essa marquinha que eu fiz aqui, até chegar aqui, tá? Lavo o pincel com o siena natural, acerto também aqui. Não avanço para cima desse marfim, mas eu vou sujar isso aqui, ó. Eu vou, ó, avermelhar um pouquinho isso aqui. Veja que o marfim ficou um pouquinho sujo da tinta preta. Depois, eu venho sobre esse marfim, dando uma corzinha nele, mas deixo ele secar também, tá? Aqui é tudo assim, seca aqui nessa. Eu já vou clarear mais um pouquinho com o marfim. Antes de trabalhar com a tinta preta, a gente agora já tá em fase de acabamento, tá? Ó, só aqui pelo meio, um pouquinho do clareador mínimo. Limpo o pincel, sujo o mínimo com o siena, quase nada, deixo todo aqui, porque eu passo, ó, aqui assim, ó, sobre leve, tá? Sobre leve. Aí é um pouquinho vermelhinho, um pouquinho mais claro. E a tinta preta, tá? Vou acertando. Controle na mão pra gente não borrar, não acrescentar, né? Olha o cuidado e a paciência, né? Com esse pincel, vou só sujar, ó, no clareador, ó. Perto dessa branquinha que eu deixei aqui, lembra que eu deixei, olha, um pedacinho aqui só com siena? Agora eu venho, ó, com esse pincel, pingo da tinta preta, mínimo, gente, mínimo, tá? Aqui eu subo, ó, um pouquinho, veja, também, ó. Mínimo também. Depois volto acertando essa tinta preta também. Mas aí eu já acerto quando eu arrumar aqui o fundo dela, tá? Tá? Toda essa parte preta aqui embaixo, eu vou acertar agora com a tinta preta. Cuidado para não sujar nessas partes aqui de cima coloridinha, tá? É só mesmo, olha, nessa parte, tá? De baixo aqui, ó, que está com a tinta preta. Então, vou pintar aqui também e já volto. Passei a tinta preta aqui, aqui. Eu deixo secar. Ela não está torta, tá? Ela está na posição que estava o desenho. Por isso, não tenta igualar esse lado com esse, tá? Pode ver que aqui ficou mais alto, aqui ficou mais baixo. Mas foi a posição dela que eu não quis mudar, tá bom? Então, agora eu deixo secar, volto arrumando com o pincel pequeno. Já arrumo essa parte aqui de dentro também, termino. E eu deixo essa parte aqui de dentro dela por último de tudo. Bom, eu volto com a segunda parte desta bandeja, porque ela tem bastante detalhe. Apesar de todos esses detalhes, ela é bem fácil de fazer, tá? É bem simples, você vai gostar de fazer essa bandeja, ela é linda. E além de tudo, você pode aproveitar esta bandeja e fazer aqui uma outra montagem
pode botar aqui dentro dessa bandeja o que a sua imaginação permitir. Vamos aqui, gente, botar a nossa imaginação para trabalhar, né? Então, espero que você goste. Se você assistir o vídeo e gostar, deixe o seu like, compartilhe, divida aí com alguém. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus. Agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Uma feliz semana para todos nós.